Um menino descalço de 12 anos escuta pelo rádio o desafio impossível de um fazendeiro. R$ 100.000 para quem conseguir montar o cavalo mais bravo do norte de Minas. E o que acontece depois muda 5 vidas para sempre. Na fazenda mais poderosa de Montes Claros, diante de uma multidão de vaqueiros, o proprietário anuncia um desafio que ninguém conseguiu vencer: domar sem sela nem rédeas o cavalo preto que jamais permitiu cavaleiro em seu lombo por mais de 5 segundos. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O calor escaldante do meio-dia sertanejo fazia o ar tremular sobre as ruas de terra batida de Montes Claros, quando Antônio Carlos de Oliveira, de 12 anos, escutava a transmissão do rádio velho encostado na parede descascada de um armazém abandonado. Seus pés descalços se mexiam inquietos sobre o chão queimado, enquanto as palavras do locutor penetravam em sua alma como chuva na terra rachada. R$ 100.000 para quem conseguir montar o trovão preto do seu Sebastião Drummond, o cavalo que já derrubou os melhores peões do norte de Minas, anunciava a voz que saía do aparelho chiado. Antônio fechou os olhos e sentiu algo se mexer no fundo do peito, como se uma voz ancestral lhe sussurrasse segredos que só ele podia compreender. Durante seus 12 anos de vida, havia vagado de casa em casa, dormido em alpendres quando havia sorte, comido quando sobrava algo, trabalhado catando papel nas ruas da cidade para conseguir algumas moedas. Nunca tinha montado um cavalo, mas desde pequeno os animais se aproximavam dele de um jeito diferente, como se reconhecessem algo familiar em seus olhos. A voz do locutor continuava: seu Sebastião Ferreira Drummond, o fazendeiro mais próspero da região, mantém sua aposta há 3 anos. Dezenas de cavaleiros profissionais tentaram domar o animal sem sucesso. Muitos falam que o bicho tem o cão no corpo, outros que nasceu bravo demais para qualquer cristão. Antônio se levantou devagar, seus olhos castanhos escuros brilhando com uma determinação que nunca tinha sentido antes. Lá no fundo da alma, uma certeza inexplicável lhe dizia que precisava tentar, que aquele cavalo e ele estavam destinados a se encontrar. Não tinha dinheiro para a passagem, não tinha sapatos, não tinha nada além da roupa surrada do corpo, mas tinha algo mais importante: a convicção de que este era seu momento. Sem falar com ninguém, porque não havia ninguém para falar, começou a caminhar em direção à estrada que levava à fazenda. A fazenda Santa Rita ficava a 180 quilômetros dali, 4 dias de caminhada debaixo do sol do Cerrado Mineiro. Enquanto seus pés descalços tocavam o asfalto quente, Antônio murmurou uma oração que aprendera com uma beata que cuidou dele por alguns meses: Nossa Senhora Aparecida, se esse é meu caminho, me dê forças para chegar lá. O primeiro dia foi uma provação. Caminhou até as plantas dos pés ficarem em carne viva e a garganta seca como couro curtido. Dormiu debaixo de um pequizeiro, usando a camisa como travesseiro, olhando as estrelas que pareciam diamantes no céu do sertão mineiro. O frio da madrugada o fez tremer até os ossos, mas no peito ardia uma chama que vento nenhum conseguia apagar. No segundo dia, as feridas dos pés sangraram e ele deixou rastros vermelhos na poeira da estrada. Um caminhoneiro que passava com gado lhe gritou de longe: Menino maluco, vai morrer de insolação nessa estrada. Mas Antônio continuou andando, parando só para beber água turva de açude e comer frutos do cerrado quando a fome apertava. Na tarde do terceiro dia, quando o sol parecia um disco de fogo no céu, Antônio viu ao longe as torres de uma igrejinha. Era o distrito de Claro dos Poções, na metade do caminho. As pernas tremeram de cansaço e por um momento pensou em desistir, em bater na porta da igreja e pedir ajuda para voltar. Mas então lembrou da voz do rádio falando do cavalo indomável, e alguma coisa dentro dele disse que aquele animal, como ele, estava esperando alguém que o entendesse. Na noite do terceiro dia, dormiu no adro de uma capelinha abandonada, envolto no silêncio do cerrado.
Sonhou com um cavalo preto correndo livre pelas veredas, as crinas voando como bandeiras de liberdade, e acordou sabendo que não podia mais voltar atrás. No quarto dia de caminhada, com os lábios rachados e os pés em carne viva, mas com o coração inteiro, Antônio avistou ao longe os portões da fazenda Santa Rita se erguendo como um palácio no meio da vastidão do sertão mineiro. A entrada da fazenda era imponente como a porta de um reino distante. 2 colunas de pedra-sabão sustentavam um arco de ferro onde se lia Fazenda Santa Rita, fundada em 1892. Dos 2 lados do portão, ipês amarelos faziam sombra que contrastava com os 4 dias de sol que Antônio havia enfrentado na estrada. Os guardas da fazenda olharam para ele com uma mistura de espanto e desdém. Eram 2 homens curtidos pelo sol e pelo trabalho, de chapéus de palha e facões na cintura, acostumados a ver passar todo dia vaqueiros profissionais vestidos com gibões de couro e botas de cano alto. A aparição daquele menino descalço, com a roupa rasgada pelos espinhos do cerrado e os pés sangrando, pareceu uma aparição do calor. "E aí, guri? O que você quer aqui?" gritou o guarda mais velho, um homem de bigode grisalho que mascava um palito. "Aqui não é lugar para pedinte, não. Vai pedir esmola na cidade." Antônio se aproximou devagar do portão, os olhos brilhando com uma determinação que nenhum dos guardas havia visto em alguém tão novo. "Eu vim por causa do cavalo", disse com a voz rouca de sede, mas firme como pedra. "Vim montar o Trovão Preto." Os guardas se entreolharam e caíram na gargalhada, um riso que ecoou por todo o pátio da fazenda. "Escuta só, Zé das Couves. O menino esfarrapado quer montar o cavalo que derrubou os melhores peões de Minas." O segundo guarda, mais novo, mas igualmente zombeteiro, enxugou as lágrimas de tanto rir. "Menino, aqui já vieram campeões de rodeio, gente que montou touro bravo no sul e cavalo chucro no Pantanal. Todos comeram o pó. Eu não vim competir com ninguém", respondeu Antônio com uma calma que desconcertou os guardas. "Só vim conhecer o cavalo. Se ele me deixar montar, bom. Se não deixar, também tá bom, mas preciso tentar." O guarda mais velho parou de rir e estudou o menino com mais atenção. Tinha alguma coisa nos olhos daquele guri que o inquietava, uma profundeza estranha para alguém daquela idade. "Olha, moleque, mesmo se a gente quisesse deixar você entrar, que não quer, o patrão seu Sebastião tá na capital tratando de negócio. Sem ordem dele, aqui não entra nem o prefeito." Antônio concordou com a cabeça e se sentou no chão ao lado do portão. Cruzou as pernas magras com a paciência de quem aprendeu a esperar desde pequeno. "Então vou esperar ele voltar", disse simplesmente, fechando os olhos debaixo da sombra dos ipês. Os guardas trocaram olhares preocupados. "Como assim você vai esperar? Onde é que você vai dormir? O que é que você vai comer?" perguntou o mais novo, começando a sentir uma pena estranha daquele menino teimoso. "Deus há de dar um jeito", respondeu Antônio com a fé simples de quem nunca teve nada garantido na vida. "Caminhei 4 dias para chegar aqui. Posso esperar quantos forem precisos." Naquela primeira noite, encolhido junto ao portão da fazenda com só a camisa como cobertor, Antônio ouviu pela primeira vez o relincho do trovão preto. Era um som diferente de qualquer outro que já tinha escutado, carregado de uma raiva que parecia vir do fundo da terra. Mas naquela raiva, o menino reconheceu alguma coisa conhecida, a voz de uma alma ferida gritando sua dor para o mundo. No segundo dia de espera, alguns peões da fazenda começaram a se aproximar do portão para ver o menino que insistia em ficar ali esperando o patrão. Trouxeram um copo de água e umas broas de fubá, mais por dó que por bondade. Mas Antônio recebeu tudo com uma gratidão tão sincera que alguns se sentiram envergonhados da própria dureza de coração. "Manda a tua família vir te buscar, menino", aconselhou um vaqueiro velho de barba branca. "Esse cavalo não é brincadeira, não. Já machucou muito o homem bom." "Não tenho família que venha me buscar", respondeu Antônio sem amargura, como quem fala uma coisa natural. "Mas o cavalo e eu, a gente se precisa, mesmo que eu ainda não saiba direito por quê." No terceiro dia de espera, uma caminhonete D20 azul parou em frente ao portão da fazenda. De dentro saiu uma mulher de meia idade, roliça, com o cabelo preso num coque e as mãos calejadas de quem trabalhou a vida toda. Era Conceição Aparecida Santos, a cozinheira-chefe da fazenda,
que voltava da feira de Montes Claros com mantimentos. Ao ver o menino sentado junto ao portão, com o rosto queimado de sol, mas os olhos brilhando de determinação, Conceição sentiu alguma coisa se mexer no peito. Fazia 17 anos que tinha perdido seu único filho num acidente de trabalho, e desde então o coração parecia uma casa vazia, onde só morava a saudade. "Que é que você está fazendo aqui, meu filho?" perguntou com a voz áspera, mas carinhosa das mães mineiras. Antônio contou sua história sem enfeite, desde quando ouviu o rádio até os 4 dias de caminhada pelo cerrado. Conceição escutou tudo sem interromper, reconhecendo naquele relato a teimosia sagrada dos que nasceram para mudar as coisas de lugar. "Vem comigo", disse no final, ajudando ele a se levantar. "Vou cuidar desses pés machucados e te dar uma comida como Deus manda. Seu Sebastião volta amanhã, e você vai precisar de toda a sua força para convencer ele a te deixar tentar." Naquela noite, na cozinha morna da fazenda que cheirava a pão de açúcar e linguiça defumada, enquanto Conceição curava os pés de Antônio com ervas do cerrado e lhe servia o primeiro prato de comida quente que provava em uma semana, o menino soube que tinha encontrado alguma coisa mais valiosa que qualquer prêmio. Tinha encontrado alguém que acreditava nele. Seu Sebastião Ferreira Drummond voltou à fazenda no dia seguinte, carregando o mau humor que sempre trazia das viagens à capital mineira. Aos 60 anos, era um homem imponente que construíra sua fortuna criando gado e plantando eucalipto nas melhores terras do norte de Minas. O rosto curtido por décadas de sol do cerrado mostrava a dureza de quem lutou por cada real da fortuna. Mas no fundo dos olhos cinzentos se escondia uma solidão que nem todo o dinheiro do mundo conseguia curar. "Conceição, que história é essa que me contaram de um menino que quer montar o trovão preto?" perguntou enquanto tirava o chapéu de feltro no alpendre da casa-sede. "É verdade, patrão", respondeu a cozinheira, enxugando as mãos no avental bordado. "Faz 3 dias que ele está esperando o senhor. Caminhou não sei quantos quilômetros só para ter essa chance." Seu Sebastião soltou uma risada seca que se misturou com o canto dos bem-te-vis. "Um menino? Um menino quer fazer o que não conseguiram homens feitos? Me traga ele aqui, que eu quero me divertir um pouco antes de mandar de volta para onde veio." Antônio apareceu no alpendre limpo e com roupa emprestada que Conceição arrumara, mas ainda descalço porque não havia sapato do tamanho dele na fazenda toda. Tirou o boné que a cozinheira lhe dera e olhou direto nos olhos do fazendeiro, sem baixar a cabeça, como faziam a maioria das pessoas diante de seu Sebastião. "Boa tarde, seu Sebastião", disse com voz clara. "Vim por causa do seu cavalo." O fazendeiro estudou o menino com a mesma atenção com que examinava gado antes de comprar. Tinha alguma coisa naqueles olhos novos que o inquietava, uma maturidade prematura que reconhecia, porque ele mesmo tivera na mesma idade, quando a vida o obrigou a crescer antes do tempo. "Como é seu nome, menino?" "Antônio Carlos de Oliveira, para servir." "E de onde você vem, Antônio Carlos?" "De onde o vento me trouxe, seu Sebastião. Mas vim em paz, só para conhecer seu cavalo." Seu Sebastião caminhou em volta do menino como um general inspecionando o soldado. "Você sabe quantos vaqueiros profissionais tentaram montar esse animal? Sabe quantas costelas quebradas e braços deslocados já vi nos últimos 3 anos? "Não sei não, senhor. Mas sei que esse cavalo está esperando alguém. E eu vim ver se sou eu esse alguém." A resposta surpreendeu o fazendeiro. Em 20 anos recebendo cavaleiros que vinham tentar a aposta, nunca tinha escutado coisa tão estranha e ao mesmo tempo tão sensata. Todos os outros chegavam se gabando de façanhas, mostrando troféus e medalhas. Esse menino falava como se fosse para um encontro marcado pelo destino. "Tá certo", decidiu finalmente seu Sebastião, mais por curiosidade que por convicção. "Vou te dar sua chance, mas se o cavalo te machucar, a culpa é sua. E se não conseguir montar, vai embora na mesma hora. Combinado?" Antônio estendeu a mão pequena para a mão calejada do fazendeiro. "Combinado, seu Sebastião. Mas se eu conseguir montar, não quero o dinheiro." Seu Sebastião ficou gelado com a mão do menino na sua. "Como assim não quero dinheiro? Então, o que é que você quer?" "Quero ficar aqui, senhor. Quero aprender a ler direito. Quero comida todo dia e quero cuidar dos seus animais. Não preciso de mais nada.
Pela primeira vez em muitos anos, seu Sebastião Ferreira Drummond ficou sem palavras. No peito, começou a se mexer alguma coisa que pensava estar morto há décadas, algo parecido com admiração pela nobreza alheia. Aquele menino acabara de recusar uma fortuna antes mesmo de tentar ganhá-la, pedindo em troca só o básico para viver com dignidade. Amanhã de manhã cedo, disse o fazendeiro com voz embargada, você vai conhecer o Trovão Preto. Naquela noite, Antônio dormiu num cantinho da cozinha, mas o sono demorou a vir. Em algum lugar da fazenda, podia ouvir os relinchos do cavalo que o esperava, e cada som era como uma mensagem cifrada que seu coração começava a decifrar. O amanhecer chegou com uma brisa fresca que vinha das veredas do São Francisco e um céu cor-de-rosa que prometia mais um dia de calor de rachar. Antônio acordou antes de todo mundo, lavou o rosto na água fria da bica e caminhou para os currais com o coração batendo como zabumba de congado. Os currais da fazenda Santa Rita eram uma série de cercas redondas feitas de aroeira e braúna, construídas para segurar os animais mais bravos do norte de Minas. No curral do meio, separado de todos os outros por cerca dupla de arame farpado, estava o Trovão Preto. Antônio parou a 5 metros da cerca e pela primeira vez botou os olhos no animal que viera procurar. Era um cavalo de 5 anos, preto como a noite do sertão, com músculos que se mexiam debaixo da pele como cordas de aço esticadas no limite. A altura passava de qualquer cavalo que já tinha visto, e nos olhos havia uma inteligência feroz que parecia medir tudo que se movia ao redor. Quando viu o menino, o Trovão Preto se empinou nas patas traseiras e soltou um relincho que se ouviu pela fazenda toda, acordando os galos e deixando os outros cavalos inquietos nos currais. Era um grito de desafio e dor misturados, a voz de uma criatura magnífica, que aprendera a desconfiar de tudo que cheirasse a gente. Aí está seu pesadelo, moleque, disse uma voz áspera atrás de Antônio. Era José Geraldo Pereira, o capataz da fazenda, um homem de 45 anos, com cicatrizes nos braços e um olhar duro como pedra de rio. Esse animal já mandou 9 vaqueiros para o hospital. Ainda acha que pode com ele? Antônio não respondeu logo. Estava concentrado demais olhando o cavalo, reparando em coisas que outros não tinham visto. O jeito que mantinha a orelha esquerda meio para trás, como se escutasse ameaça o tempo todo. A tensão no pescoço que falava de anos de medo. A forma como mexia as patas, sempre pronto para fugir ou atacar. Ele está machucado por dentro, murmurou o menino, mais para si mesmo que para o capataz. Como é que é? O cavalo. Tá machucado por dentro, não por fora. Por isso não deixa ninguém chegar perto. Tá com medo. José Geraldo riu com desprezo. Medo? Esse bicho não conhece medo não, menino. É maldade pura. Mas Antônio não deu ouvido. Tinha começado a caminhar devagar em direção à cerca, com as mãos vazias e o olhar fixo nos olhos do Trovão Preto. O cavalo parou de se mexer e ficou olhando ele se aproximar com as orelhas em pé e todos os músculos tensos. Nessa hora já tinha se espalhado pela fazenda a notícia de que o menino forasteiro ia tentar montar o Trovão Preto. Vaqueiros, peões, tratadores e até as mulheres da cozinha se juntaram em volta do curral para ver o espetáculo. Seu Sebastião chegou caminhando devagar, com Conceição do lado e uma cara de preocupação que não sabia se era pelo menino ou pela própria consciência. Antônio Carlos gritou de longe. Se mudou de ideia, ninguém vai pensar mal. Esse animal é imprevisível. Mas o menino já não escutava mais as vozes dos outros. Tinha botado as mãos na cerca de arame e estava olhando direto nos olhos do Trovão Preto, sem piscar, sem se mexer, respirando devagar como se estivesse rezando. O cavalo também tinha parado de se mexer, e entre os dois se estabeleceu uma comunicação silenciosa que ninguém mais conseguia entender. Devagar, Antônio começou a subir a cerca. O Trovão Preto recuou para o outro lado do curral, mas não tirou os olhos do menino. Passo a passo, com a paciência de quem sabe esperar, Antônio foi se aproximando do centro do curral, enquanto sussurrava palavras que só o vento do cerrado e o cavalo conseguiam ouvir. Eu também já tive medo a vida toda, dizia com voz mansa. Medo de não ser querido, medo de não ter onde dormir, medo de ficar sozinho.
Mas agora a gente não precisa mais ter medo, eu e você. Não precisa mais ficar sozinho. O trovão preto tremeu como se as palavras do menino fossem chicotadas invisíveis, mas não fugiu. Tinha alguma coisa naquela voz nova que acordava lembranças antigas, de quando era potro, e corria livre pelo cerrado antes dos homens o pegarem e tentarem domá-lo com violência. Antônio parou a 3 metros do animal e esticou devagar a mão direita, com a palma para cima, no gesto universal de paz que todo ser vivo entende. "Não vou te machucar", sussurrou. "Só quero te conhecer." O silêncio no curral era de igreja. Nem uma voz, nem uma tosse, nem o barulho de bota no chão. Todos os presentes tinham parado de respirar, esperando o momento em que a fúria do trovão preto ia se soltar em cima daquele menino atrevido. Mas em vez de atacar, o cavalo preto começou a se aproximar. O momento em que o focinho do trovão preto encostou na palma da mão de Antônio foi como se um raio silencioso cortasse o curral inteiro. O cavalo tremeu da orelha ao rabo, mas não se afastou. Pela primeira vez em 3 anos, tinha deixado um ser humano tocá-lo sem violência, sem corda, sem grito, nem chicote. Antônio sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço e chegar direto no coração. Naquele toque havia mais que pele encostando em pele. Havia 2 almas se reconhecendo, 2 feridas que encontravam na outra a possível cura. O cavalo tinha a pele quente e os músculos tensos, mas debaixo da mão do menino começou a relaxar como quem acorda de um pesadelo muito longo. "Pronto, bonito", murmurou Antônio, começando a fazer carinho devagar no pescoço do animal. "Já passou tudo. Já não tem mais grito, já não tem mais pancada, já não tem mais medo." Os que estavam olhando em volta do curral não acreditavam no que viam. José Geraldo tinha perdido a cor do rosto e apertava os punhos numa mistura de espanto e inveja que não sabia controlar. Seu Sebastião tinha tirado o chapéu sem perceber, como se estivesse vendo coisa sagrada. Conceição enxugava as lágrimas com o avental, lembrando do filho que perdera, e vendo naquele menino corajoso alguma coisa que consolava sem ela saber por quê. Antônio continuou fazendo carinho no trovão preto, falando baixinho, contando segredos que só os 2 dividiam. Falou das noites de frio quando não tinha onde dormir, dos dias de fome quando não havia nem farinha seca, da solidão que doía mais que qualquer pancada. O cavalo escutava com as orelhas para frente, como se entendesse cada palavra, e aos poucos foi deixando o menino chegar mais perto, até poder encostar a cabeça no pescoço dele. "Você acha que me deixa subir?", perguntou Antônio no ouvido do animal. "Não para te domar, não para mostrar para ninguém. Só para a gente ficar junto um pouco, para você saber que não tá mais sozinho." O trovão preto se afastou um pouco e olhou nos olhos dele, como se estivesse pensando na proposta. Naquele olhar havia inteligência, dor, desconfiança, mas também alguma coisa nova que fazia 3 anos não aparecia: esperança. Sem tirar os olhos dos olhos do cavalo, Antônio foi se mexendo devagar para o lado esquerdo do animal. O trovão preto acompanhou com o olhar, mas não se mexeu. Com movimentos pausados, como se estivesse dançando uma dança muito antiga, o menino botou as mãos no lombo do cavalo. Um murmúrio de espanto subiu da multidão em volta do curral. Nenhum ser humano tinha conseguido tocar o lombo do trovão preto sem sair voando pelos ares. Mas o animal ficou parado, respirando fundo, como se estivesse tomando uma decisão que ia mudar sua vida para sempre. Antônio esperou mais uns segundos, sentindo os músculos do cavalo debaixo das mãos, percebendo o ritmo da respiração, ajustando seu próprio pulso com o do animal. Aí, com a leveza de quem aprendeu a se mexer, sem fazer barulho para não acordar quem dorme no mesmo quarto, se ergueu devagar e montou no lombo do trovão preto. O que aconteceu depois não foi o que todo mundo esperava. Não teve coice furioso, não teve pulo violento, não teve a explosão de raiva que caracterizava todas as tentativas anteriores. O trovão preto ficou perfeitamente parado por 5 segundos, depois 10, depois 20, com Antônio montado, como se os 2 tivessem nascido para estar juntos. O silêncio no curral era de cemitério. Ninguém se atrevia a se mexer, a respirar alto, a quebrar o encanto que parecia ter envolvido o menino e o cavalo. Era como se o tempo tivesse parado para deixar acontecer um milagre.
Aí, devagar, o trovão preto começou a caminhar. Não era o galope furioso que todo mundo já tinha visto, mas um passo tranquilo, quase cerimonioso, como se estivesse passeando com um irmão pelos campos da infância. Antônio se manteve ereto no lombo, sem se segurar, sem gritar ordem, simplesmente sendo parte do movimento do animal, como se fossem uma criatura só. Deram uma volta completa no curral, depois outra e mais outra. O trovão preto parecia ter virado um cavalo completamente diferente, nobre e sereno, carregando seu cavaleiro com o cuidado de quem carrega coisa preciosa. Antônio sorriu pela primeira vez desde que chegara à fazenda, um sorriso que parecia iluminar o rosto inteiro e que se refletia nos olhos do cavalo. Quando finalmente pararam no centro do curral e Antônio desceu com a mesma suavidade com que tinha subido, os espectadores explodiram numa ovação que se ouviu até a cidade. Mas o menino não deu atenção para os aplausos. Ficou junto do trovão preto, fazendo carinho no pescoço, sussurrando palavras de agradecimento, selando entre eles um pacto que ninguém mais entendia, mas todos reconheciam como verdadeiro. Seu Sebastião se aproximou do curral com passos lentos, como se caminhasse num sonho. Em 60 anos de vida, em 4 décadas criando cavalos, nunca tinha visto coisa igual. Aquele menino descalço e sem nome tinha conseguido em minutos o que os melhores vaqueiros de Minas não conseguiram em anos. "Antônio Carlos!" gritou da cerca, com a voz tremendo de emoção. "Vem cá, filho!" O menino se despediu do trovão preto com um último carinho e caminhou para onde o fazendeiro esperava. Os olhos brilhavam com uma mistura de felicidade e cansaço, como se tivesse acabado de acordar de um sonho muito profundo. "Como foi que você fez isso?" perguntou seu Sebastião quando o teve na frente. Antônio pensou um momento antes de responder. "Não domei ele não, seu Sebastião. Só mostrei que eu entendia. Eu e ele somos iguais. Os dois já ficamos sozinhos, os dois já tivemos medo. Os dois precisavam de alguém que tratasse com carinho." O fazendeiro sentiu alguma coisa se mexer no peito, alguma coisa que estava parada há décadas. Olhou para aquele menino extraordinário e viu nele tudo o que tinha perdido e tudo o que podia recuperar se tivesse coragem de abrir o coração. "O combinado era que se você montasse o cavalo, podia ficar", disse com voz rouca. "Mas eu quero te propor uma coisa a mais." Antônio olhou com curiosidade, esperando. "Quero que você seja meu filho." As palavras saíram da boca de seu Sebastião antes que a mente pudesse segurar, mas uma vez faladas, soube que eram as mais verdadeiras que disse na vida toda. Do lado, Conceição tapou a boca com as mãos para não gritar de alegria, e nos olhos do menino apareceu alguma coisa que não estava lá há muito tempo, a possibilidade de pertencer a alguém. O trovão preto relinchou mansinho do centro do curral, como se estivesse abençoando a proposta. E Antônio Carlos de Oliveira, o menino que caminhou 180 quilômetros descalço para encontrar seu destino, sorriu e estendeu a mão para o homem que acabara de lhe oferecer uma família. "Sim, seu Sebastião", disse com voz firme. "Eu gostaria de ser seu filho." E assim, debaixo do sol do cerrado mineiro que tinha sido testemunha da chegada dele, Antônio encontrou não só um lar, mas também a primeira peça de um quebra-cabeça que ia transformar as vidas de todos na fazenda. Os meses que se seguiram ao dia em que Antônio montou o trovão preto trouxeram mudanças que ninguém na fazenda Santa Rita tinha previsto. A notícia se espalhou primeiro pelos distritos vizinhos, depois por todo o norte de Minas, e finalmente explodiu nas redes sociais como fogo no capim. Vídeos gravados em segredo pelos trabalhadores da fazenda começaram a circular no WhatsApp e no Instagram, mostrando o menino descalço montando o cavalo que era impossível de domar. Seu Sebastião acordou numa manhã para encontrar sua fazenda cercada por jornalistas, youtubers e curiosos que chegavam de lugares tão distantes quanto Belo Horizonte e Brasília. As emissoras de televisão mandaram equipes completas para documentar a história do menino encantador de cavalos, como a imprensa começou a chamar. "Patrão", disse José Geraldo com uma preocupação mal disfarçada, "isso tá ficando fora de controle. Tem câmera por todo lado e o menino mal consegue sair de casa sem ser perseguido." Antônio, que agora usava roupa nova, mas continuava preferindo andar descalço,
Observava da janela do seu novo quarto a multidão que se aglomerava na entrada da fazenda. Aos 13 anos recém-completados, tinha desenvolvido uma maturidade prematura que lhe permitia entender que toda aquela atenção não era realmente por ele, mas pela versão romantizada que a mídia criara da sua história. "Não gosto disso não, pai Sebastião", disse ao fazendeiro durante o jantar, usando pela primeira vez o título que seu Sebastião esperara ouvir por décadas. "Falam que sou mágico, que tenho poder sobrenatural. Mas não é verdade. Só entendi que o Trovão Preto tinha medo, igual eu tinha." Seu Sebastião tinha descoberto nos últimos meses facetas de si mesmo que pensava estarem perdidas para sempre. A presença de Antônio na sua vida tinha despertado instintos paternais que nem sabia que possuía. Se preocupava quando o menino demorava nos currais, se enchia de orgulho quando o via lendo com concentração os livros que comprara e sentia uma ternura desconhecida quando o encontrava dormido no sofá com algum animal ferido que recolhera. "Você tem razão, filho", respondeu, experimentando o gosto dessa palavra nos lábios. "Vamos botar limite nisso. Esta é nossa casa, não circo." Mas os limites foram mais difíceis de estabelecer do que pensaram. Na semana seguinte, chegou uma comitiva de empresários de São Paulo, liderada por Fernando Augusto Andrade, um homem de 40 anos de terno italiano e sorriso calculado de quem transforma tudo em negócio. "Seu Sebastião", disse enquanto bebiam cachaça no alpendre da casa-sede, "o que os senhores têm aqui vale ouro. Este menino pode ser a cara do Brasil no mundo. Imaginem, documentários na Netflix, participação em programas internacionais, contratos publicitários com marcas de roupas e equipamentos." Fernando estendeu sobre a mesa de madeira uma proposta impressa que falava de contratos milionários, turnês internacionais e oportunidades que mudariam a vida de Antônio para sempre. "Só precisamos que o rapaz assine este contrato de exclusividade. 5 anos. E no final será mais famoso que qualquer vaqueiro da história." Seu Sebastião estudou os documentos enquanto Antônio ficava em silêncio, acariciando um vira-lata que adotara na semana anterior. O fazendeiro tinha aprendido a ler as expressões do menino e podia ver nos olhos dele uma tristeza que se aprofundava enquanto Fernando descrevia planos de fama e fortuna. "O que você acha, filho?", perguntou seu Sebastião. Antônio ergueu o olhar para o empresário, depois para o pai adotivo e, finalmente, para os currais onde podia ver o Trovão Preto pastando tranquilo. "Não quero ser famoso não, pai Sebastião. Só quero ficar aqui, aprender a ler melhor, cuidar dos bichos e ajudar Dona Conceição na cozinha." Fernando se inclinou para frente com o sorriso de quem está acostumado a convencer qualquer um. "Antônio Carlos, pense bem. Com este contrato poderia viajar pelo mundo todo, conhecer lugares que nem imagina. Poderia ajudar sua família, comprar coisas bonitas para o seu pai e para Dona Conceição. Minha família já tem tudo o que precisa", respondeu o menino, com uma firmeza que surpreendeu o empresário. "E os lugares mais bonitos do mundo são aqui mesmo, na fazenda, quando vejo o sol nascer sobre o cerrado e quando os cavalos vêm me cumprimentar." A resposta desconcertou Fernando, que não estava acostumado com pessoas que recusavam ofertas milionárias. Insistiu por mais 2 dias, aumentando as cifras, prometendo benefícios adicionais, até sugerindo bolsas de estudo em universidades americanas. Mas Antônio se manteve firme na decisão e seu Sebastião apoiou a escolha do filho adotivo. "Respeito muito sua proposta, Dr. Fernando", disse o fazendeiro ao despedi-lo, "mas o menino já decidiu e eu respeito as decisões dele." Fernando saiu da fazenda de mãos vazias, mas não sem antes advertir: "Seu Sebastião, estão desperdiçando uma oportunidade única. Este tipo de fama não dura para sempre. Em 6 meses, ninguém vai se lembrar desta história." Entretanto, ele se enganava. 6 meses depois da recusa de Antônio ao contrato de exclusividade, aconteceu algo inesperado na fazenda. O Trovão Preto, que permanecera dócil e calmo desde que o menino o montara pela primeira vez, cruzou com uma égua manga larga que seu Sebastião comprara recentemente. O resultado foi uma potranca cor de canela, que nasceu numa madrugada de setembro. A potranca, que Antônio batizou de Esperança em homenagem à cozinheira que o acolhera, mostrou desde os primeiros dias uma característica extraordinária.
Só permitia que o menino se aproximasse. Com qualquer outra pessoa, ficava esquiva e nervosa. Mas assim que via Antônio, corria na direção dele como se fosse sua mãe. É como se carregasse sua marca na alma, observou seu Sebastião, enquanto viam o filho brincar com a potranca no curral. Nasceu sabendo que vocês pertencem um ao outro. Antônio tinha crescido alguns centímetros e a voz começara a mudar, mas conservava aquela conexão misteriosa com os animais que o tornara famoso. A potranca Esperança se tornou a segunda parte de um dueto que fascinava todos na fazenda. O menino e a potrinha cresciam juntos, aprendiam juntos e desenvolviam uma comunicação que transcendia tudo que os adultos conseguiam entender. Mas nem todos na fazenda viam com bons olhos as mudanças que Antônio trouxera. José Geraldo, o capataz, começara a mostrar sinais de ressentimento conforme o menino ganhava mais influência sobre as decisões do patrão. Por 20 anos, fora a mão direita de seu Sebastião. E agora se sentia substituído por um moleque que nem sabia ler direito até pouco tempo. "Patrão", disse numa tarde enquanto conferiam as contas da fazenda. "Com todo respeito, acho que o menino está recebendo atenção demais. Os peões comentam que o senhor não leva mais eles em conta." Seu Sebastião levantou os olhos dos livros. "O que você quer dizer, José Geraldo?" "Que antes, quando tinha decisão sobre os bichos, o senhor me consultava. Agora tudo passa pelo guri. O pessoal sente que perdeu o respeito do patrão." Era parcialmente verdade. Seu Sebastião começara a pedir a opinião de Antônio sobre assuntos relacionados com os cavalos, porque o menino demonstrara uma intuição extraordinária para entender as necessidades dos animais. Mas não percebera que isso criava ressentimentos entre os funcionários mais antigos. "José Geraldo, você continua sendo meu capataz e tem minha confiança total", disse. "Mas Antônio tem um dom especial com os bichos, e seria bobagem não aproveitar." "Sim, patrão, mas não esqueça que os dons às vezes sobem à cabeça, especialmente nos jovens." A semente de dúvida que José Geraldo plantou começou a crescer na mente de seu Sebastião, principalmente quando notou que Antônio realmente desenvolvera uma confiança que às vezes beirava a teimosia. O menino já não aceitava ordens sem questionar, e começara a sugerir mudanças no manejo do gado que desafiavam tradições de décadas. A tensão chegou ao ponto crítico numa tarde de dezembro, quando chegou à fazenda Manuel de Souza Lima, um domador profissional de 35 anos, que ouvira a história do menino e do trovão preto, e viera disposto a provar que não havia nada de mágico no que acontecera. Manuel era um homem forte com cicatrizes nos braços e bigode espesso que lhe dava cara de jagunço. Tinha domado cavalos bravos em 3 estados, trabalhado em rodeios do Texas e tinha fama de conseguir montar qualquer animal que respirasse. "Seu Sebastião", disse descendo da caminhonete empoeirada, "vim provar que o menino fez qualquer homem com experiência consegue fazer. Me deixe tentar montar seu trovão preto, e vai ver que não tem milagre nenhum nisso." A proposta intrigou o fazendeiro, que começava a se perguntar se não fora generoso demais nos elogios a Antônio. "E o que é que o senhor ganha com isso, Manuel?" "A satisfação de botar as coisas no lugar certo e talvez uns trocados se quiser apostar." Seu Sebastião olhou para os currais onde Antônio estava escovando a potranca Esperança, completamente alheio à conversa. Uma parte dele queria proteger o filho adotivo de qualquer humilhação, mas outra parte, influenciada pelas insinuações de José Geraldo, queria comprovar se o talento do menino era realmente tão especial quanto parecia. "Tá certo", decidiu no final. "Amanhã de manhã cedo pode tentar." Naquela noite, durante o jantar, seu Sebastião contou a Antônio sobre a visita de Manuel. O menino escutou em silêncio, mastigando devagar o feijão tropeiro, e quando o pai adotivo terminou de falar, simplesmente concordou com a cabeça. "Não se preocupa?" perguntou seu Sebastião. "Não, pai. O trovão preto vai decidir sozinho se quer que seu Manuel monte nele. Eu não posso obrigar nada, assim como ninguém me obrigou a montá-lo na primeira vez." A resposta era tão madura e sensata que seu Sebastião se sentiu envergonhado de ter duvidado do filho. Mas já era tarde demais para cancelar o desafio de Manuel. De manhã cedo do dia seguinte, uma multidão ainda maior que a do primeiro dia se reuniu em volta dos currais.
A notícia do desafio se espalhara pelos distritos vizinhos e chegaram vaqueiros, fazendeiros, jornalistas e curiosos para ver se o domador profissional conseguiria reproduzir a façanha do menino. Manuel se apresentou vestido com gibão de couro completo, chapéu bordado, botas de cano alto e esporas de prata que tilintavam a cada passo. Sua confiança era tanta que trouxera os próprios repórteres para documentar o que tinha certeza que seria seu triunfo. Pronto para ver como se faz isso profissionalmente? Gritou para Antônio, que observava da cerca junto com seu Sebastião e Conceição. O menino não respondeu, mas os olhos estavam fixos no Trovão Preto, que começara a ficar inquieto desde que Manuel se aproximou do curral. O cavalo batia o casco no chão e balançava a cabeça como se pudesse sentir a diferença entre as intenções do domador profissional e as do menino que o montara meses antes. Manuel entrou no curral com movimentos bruscos e seguros, como fizera centenas de vezes. Levava nas mãos uma corda de couro trançado e emanava aquela confiança agressiva que caracteriza homens acostumados a dobrar a vontade alheia pela força. "Vem cá, beleza!" gritou para o Trovão Preto, balançando a corda. "Vamos ver o que você tem de especial." O cavalo recuou para o outro lado do curral, com as orelhas para trás e os olhos brilhando com alarme que Antônio reconheceu na hora. Era a mesma expressão que tivera no primeiro dia, quando ainda desconfiava de tudo que fosse humano. "Seu Manuel?" gritou Antônio da cerca. "Talvez fosse melhor." "Cala a boca, moleque!" respondeu Manuel sem tirar os olhos do cavalo. "Aqui, quem entende de cavalo sou eu." O que se seguiu foi uma demonstração de tudo que não se deve fazer com um animal traumatizado. Manuel tentou encurralar o Trovão Preto com movimentos agressivos, gritou ordens que o cavalo não entendia e, por fim, tentou laçá-lo para forçá-lo a ficar quieto. O resultado foi explosivo. O Trovão Preto se empinou com um relincho que se ouviu até a cidade, e quando Manuel tentou se aproximar, o investiu com uma fúria que estava adormecida desde a chegada de Antônio à fazenda. O domador profissional terminou espalhado contra a cerca do curral, com o gibão de couro rasgado e uma costela fraturada que o fez gritar de dor. O Trovão Preto continuou coiceando e relinchando no centro do curral, completamente descontrolado, como se tivesse voltado aos dias em que era considerado indomável. "Tirem esse doido daí!" gritou seu Sebastião, mas ninguém se atrevia a entrar no curral enquanto o cavalo continuasse enlouquecido. Foi então que Antônio pulou a cerca. O menino caminhou devagar na direção do Trovão Preto, que continuou coiceando e se agitando até vê-lo se aproximar. Então, como se um interruptor tivesse sido acionado no cérebro dele, o cavalo parou e olhou com aqueles olhos inteligentes que reconheciam o único ser humano em quem confiava completamente. "Calma, bonito", sussurrou Antônio, estendendo a mão como fizera no primeiro dia. "Já passou. Ninguém vai te machucar, já tô aqui." O Trovão Preto se aproximou tremendo e encostou a cabeça no peito do menino, como se procurasse consolo depois de um pesadelo. Antônio fez carinho até ele parar de tremer. Murmurou palavras tranquilizadoras, e gradualmente o cavalo recuperou a calma. A multidão ficara em silêncio absoluto. Manuel era retirado do curral numa maca, derrotado não só fisicamente, mas no orgulho profissional. Provara sem querer que o dom de Antônio era real, único e completamente impossível de reproduzir. Seu Sebastião se aproximou da cerca do curral, onde o filho adotivo continuava consolando o Trovão Preto. Nos olhos havia uma mistura de orgulho, espanto e algo mais profundo. A compreensão de que aquele menino que chegara descalço à sua fazenda possuía algo que dinheiro nenhum comprava e escola nenhuma ensinava. "Me perdoa, filho", disse quando Antônio saiu do curral. "Não devia ter duvidado de você." Antônio o abraçou com a generosidade de quem não guarda mágoas. "Não tem nada que perdoar, pai Sebastião. O senhor só queria ter certeza. Mas já sabe que o Trovão Preto e eu somos família, igual o senhor e eu." Naquela tarde, enquanto Manuel era levado para o hospital de Montes Claros e os jornalistas escreviam matérias sobre o fracasso do domador profissional diante do menino prodígio, seu Sebastião tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida na fazenda Santa Rita. "Antônio Carlos", disse durante o jantar, "acho que é hora de oficializar o que todo mundo já sabe." O menino olhou com curiosidade, esperando.
Quero te adotar legalmente. Quero que seja oficialmente meu filho, meu herdeiro, e leve meu nome. As palavras encheram o coração de Antônio com um calor que nunca sentira. Depois de 13 anos sem ter família, sem pertencer a ninguém, finalmente teria um pai, um lar, e um sobrenome que o protegeria para sempre. Sim, pai, respondeu com os olhos úmidos. Eu gostaria muito de ser Antônio Carlos Drummond. Conceição, que servia o jantar também com os olhos marejados, se aproximou para abraçar os dois. Ai, menino, disse, seu pai do céu deve estar muito orgulhoso. Achou exatamente o que precisava. E assim, sob as estrelas do Cerrado Mineiro, que tinham sido testemunhas da chegada dele, Antônio Carlos de Oliveira se tornou oficialmente Antônio Carlos Drummond, fechando um círculo que começara com uma transmissão de rádio e um sonho impossível. Mas a história estava longe de terminar. Os meses seguintes trariam desafios ainda maiores e uma oportunidade de provar que os verdadeiros milagres não terminam com final feliz, mas se multiplicam quando são compartilhados com outros que também precisam de esperança. 18 meses depois daquele dia, em que um menino descalço chegou caminhando à fazenda Santa Rita, Antônio Carlos Drummond celebrava seu 14º aniversário, cercado por uma família que escolhera e que o escolhera. A fazenda se transformara não apenas num lar, mas em algo muito mais significativo, um refúgio para crianças abandonadas que, como ele, precisavam de uma segunda chance. A ideia nascera numa tarde de primavera, quando Antônio encontrou uma menina de 8 anos dormindo nos estábulos, fugindo de uma casa onde não era querida. Em vez de entregá-la às autoridades, como faria qualquer adulto responsável, o menino a levou a seu Sebastião com uma proposta que mudaria para sempre a missão da fazenda. Pai, disse com aquela determinação que o fazendeiro aprendera a reconhecer e respeitar, tem muitas crianças como eu que não têm família, que não têm onde ir. A gente não podia ajudar aqui na fazenda? Tem espaço de sobra, muito trabalho para fazer, e todos podiam aprender ofícios úteis. Seu Sebastião olhou para o filho adotivo e viu nele a sabedoria prematura de quem vivera na própria pele o abandono e a solidão. A proposta era ambiciosa, complicada e certamente custaria uma fortuna. Também era a ideia mais bonita que ouvira na vida. E como você imagina que funcionaria isso, filho? Antônio já tinha tudo planejado. Podíamos construir dormitórios na parte oeste da fazenda, onde tem aquela terra que não usamos. As crianças maiores podiam aprender a trabalhar com gado e cavalos, as médias podiam ajudar na cozinha e na horta, e as pequenas podiam ir à escola da cidade enquanto aprendem a ler e escrever. E quem ia cuidar de tudo isso? É uma responsabilidade enorme. A gente, pai. O senhor, dona Conceição, eu, todos nós. Somos família, e família se ajuda. A conversa se estendeu por várias semanas, incluindo consultas com advogados, assistentes sociais e arquitetos. O projeto era ambicioso: construir instalações para 20 crianças, contratar professores e cuidadores e estabelecer um programa de capacitação que lhes desse ferramentas para construir um futuro digno. Seu Sebastião investiu uma parte considerável da fortuna na construção do que batizaram de Esperança, em homenagem à cozinheira que fora a primeira a acreditar em Antônio. Os dormitórios foram construídos em volta de um pátio central com uma fonte, seguindo o desenho tradicional das fazendas mineiras. Cada criança teria sua própria cama, escrivaninha e armário onde guardar os pertences. A primeira turma da Esperança chegou no outono daquele ano. 12 crianças entre 8 e 15 anos, todas com histórias parecidas com a de Antônio, todas precisando de uma família que as acolhesse sem condições. Havia irmãos separados pela pobreza, órfãos criados por parentes que não os queriam, crianças que fugiram de casas onde eram maltratadas. Antônio se tornou naturalmente o irmão mais velho de todos, aquele que os consolava quando choravam de noite, que os defendia quando trabalhadores da fazenda os tratavam com desconfiança, que lhes ensinava os segredos para se comunicar com os animais. Sua autoridade não vinha de gritos ou castigos, mas do exemplo e da paciência infinita de quem entende a dor alheia porque viveu na própria carne. Não se preocupem se no começo sentirem que não pertencem aqui.
dizia durante as reuniões noturnas no pátio central. Eu também me senti assim nos primeiros dias. Mas este lugar aceita a gente como somos. E aos poucos, vocês vão descobrir que tem um lar. Uma das crianças, um menino de 11 anos chamado Pedro, que chegara com marcas de pancada nos braços, se tornou o caso mais difícil. Desconfiava de todos, brigava com os companheiros e toda noite tentava fugir da fazenda para voltar à rua. Foi Antônio quem finalmente conseguiu chegar ao coração dele. Numa madrugada, encontrou Pedro nos currais, chorando enquanto fazia carinho na potranca Esperança. Não sirvo para nada, soluçava o menino. Em todas as casas onde morei, no final me botaram para fora porque fiz alguma coisa errada. Vocês também vão me botar para fora. Antônio se sentou junto dele no chão do curral, sem falar nada por vários minutos. No final, com a voz suave de quem conta um segredo, começou a falar da própria história. Os anos se sentindo inútil, acreditando que não merecia ser amado, sempre esperando o dia em que seria abandonado de novo. E como foi que passou essa sensação? Perguntou Pedro. Não passou completamente, confessou Antônio com honestidade brutal. Ainda tem dias que acordo achando que talvez pai Sebastião se canse de mim. Mas aí vejo tudo que construímos juntos, vejo que confia em mim para decisões importantes, vejo que vocês me veem como irmão mais velho e entendo que já sou parte de algo maior que eu. Pedro limpou as lágrimas com as costas da mão. Você acha que eu posso chegar a sentir isso um dia? Não acho, Pedro, tenho certeza. Porque já está sentindo, por isso chora. Se não importasse, não doeria a possibilidade de perder. Aquela conversa marcou a virada na vida de Pedro, que se tornou um dos defensores mais ferrenhos da Esperança e irmão caçula adotivo de Antônio. A transformação foi tão evidente que seu Sebastião começou a entender que o verdadeiro dom do filho não era se comunicar com cavalos, mas chegar ao coração de qualquer ser ferido e ajudá-lo a sarar. 2 anos depois de funcionar, a Esperança recebera reconhecimentos do governo estadual. Fora visitada por delegações de outros países interessadas em replicar o modelo e conseguira que 100% dos formados arrumassem trabalho digno ou continuassem estudos. Mas o verdadeiro sucesso se media em sorrisos que antes não existiam, em sonhos que renasceram e na certeza de que cada uma daquelas crianças teria para sempre um lar para onde voltar. Antônio, agora com 16 anos e a voz definitivamente mudada, crescera até se tornar um jovem alto e magro, com mãos fortes do trabalho com animais e olhos que conservavam aquela profundeza que impressionara seu Sebastião desde o primeiro dia. Já não era o menino descalço e tímido que chegara caminhando pelo cerrado, mas também não perdera a humildade e sensibilidade que o faziam especial. Numa tarde de dezembro, enquanto supervisionava a construção de um novo dormitório para ampliar a Esperança, recebeu uma visita inesperada. Um homem mais velho, vestido de terno simples mas elegante, se aproximou dele nos currais, onde treinava algumas das crianças maiores no manejo dos cavalos. Antônio Carlos Drummond? Perguntou o desconhecido. Sim, senhor. Em que posso ajudar? Me chamo Eduardo Martins e venho da Fundação Ford. Temos acompanhado o trabalho que faz aqui com as crianças abandonadas e queremos propor algo que pode mudar milhares de vidas. A proposta do Sr. Martins era ambiciosa. A Fundação Ford queria financiar a criação de 10 esperanças em diferentes estados do Brasil, cada uma seguindo o modelo desenvolvido na Fazenda Santa Rita, e queriam que Antônio fosse o coordenador geral do projeto. Seria como semear esperança por todo o país, explicou o representante da fundação. Poderíamos ajudar milhares de crianças que estão nas mesmas condições em que você esteve há alguns anos. Antônio ouviu a proposta com a mesma atenção com que ouvia tudo, mas quando o Sr. Martins terminou de falar, não respondeu imediatamente. Ficou olhando para os currais onde Pedro ajudava uma menina de 9 anos a escovar um cavalo, para o pátio central onde um grupo de adolescentes estudava à sombra de um pequizeiro, para a casa-sede onde podia ver seu Sebastião e Conceição preparando o jantar. É uma proposta muito generosa, disse no final, e tenho certeza que podia ajudar muitas crianças, mas meu lugar é aqui, com minha família, com as crianças que já estão sob nossos cuidados. Esta esperança
precisa crescer forte antes de pensar em se multiplicar. O Sr. Martínez insistiu, ofereceu melhores condições, falou da oportunidade única de impactar a vida de milhares de crianças em todo o país. Mas Antônio se manteve firme na decisão, com a mesma determinação que mostrara no dia em que recusou o contrato milionário de Fernando Augusto Andrade. Entendo seu ponto de vista, disse ao representante da fundação, mas aprendi que é melhor fazer bem uma coisa do que fazer mal várias coisas. As crianças que estão aqui precisam de mim e eu preciso delas. Um dia, quando a esperança estiver completamente consolidada, talvez possamos pensar em expandir. Mas, por enquanto, meu compromisso é com esta família. Naquela noite, durante o jantar familiar que reunia todo dia seu Sebastião, Conceição, Antônio e as 20 crianças da Esperança, o patriarca da fazenda levantou o copo d'água num brinde. Por Antônio Carlos, disse com voz emocionada, que nos ensinou que os milagres não terminam quando são alcançados, mas quando são compartilhados. Todos levantaram os copos, desde Pedro até a menina mais nova. E naquele momento, Antônio entendeu que cumprira não só o sonho de encontrar uma família, mas o propósito mais profundo da vida, provar que o amor multiplicado transcende qualquer fortuna individual. 3 anos depois, numa cerimônia realizada no pátio central da Esperança, Antônio Carlos Drummond se formou no ensino médio com menção honrosa, tornando-se o primeiro membro da família adotiva a completar a educação básica. Aos 19 anos, decidira estudar medicina veterinária com especialização em comportamento animal. Não para se afastar da fazenda, mas para voltar com ferramentas científicas que complementassem seu dom natural. Seu Sebastião, agora com 66 anos e os cabelos completamente brancos, mas o sorriso mais largo da vida, o abraçou na frente de todos os convidados que tinham vindo para a cerimônia. "Tô orgulhoso de você, filho", sussurrou no ouvido. Seu pai biológico estaria orgulhoso igual. Antônio olhou ao redor. As crianças da Esperança aplaudindo com entusiasmo, Conceição chorando de alegria enquanto segurava o diploma, os trabalhadores da fazenda que o viram crescer desde aquele menino descalço até se tornar o jovem responsável que era agora. E no curral central, o trovão preto e a potranca Esperança, galopando livres sob o sol do cerrado. "Pai", disse a seu Sebastião com a voz embargada pela emoção, "acho que já sei qual é minha verdadeira herança." "Qual é, filho?" "Não são as terras, nem o gado, nem o dinheiro. Minha herança é a capacidade de dar esperança para quem não tem, de criar família onde não existe, de provar que todo mundo merece uma segunda chance." Naquele momento, enquanto o sol se punha atrás das serras do Cerrado Mineiro e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, Antônio soube que sua história completara um círculo perfeito. O menino que chegara procurando uma oportunidade para provar seu valor tinha se tornado o homem que dava oportunidades para outros descobrirem o próprio. E em algum lugar do sertão mineiro, na estrada poeirenta por onde caminhara descalço 7 anos antes, outras crianças como ele continuavam procurando o próprio destino, sem saber que numa fazenda de Montes Claros as esperava uma família disposta a recebê-las de braços abertos e um irmão mais velho que entendia perfeitamente o que significava chegar do nada e encontrar tudo. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Antônio Carlos, seu Sebastião e toda a família da Esperança tenha tocado profundamente seu coração. Se gostou desta extraordinária história de amor, redenção e o poder transformador da segunda chance no Cerrado Mineiro, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que chegam à alma. Todos os dias compartilhamos novas histórias emocionantes sobre a vida, o amor e os milagres que acontecem quando menos esperamos. Conte pra gente nos comentários. Você acredita no poder de dar segundas oportunidades? Qual momento mais te emocionou? Nos vemos amanhã com mais uma história incrível.